Nesse vídeo de agora, a gente vai falar sobre tipos de cristãos. Quais são os 4 tipos de cristãos que existem? E o Senhor me deu como texto base o livro de Mateus, tá? Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 18, para a gente identificar esses tipos de cristãos. É um texto muito conhecido também por vocês, tá? E a gente vai falar sobre ele agora. A parábola do semeador, capítulo 13, versículo 18, que é o que nos importa, é o pedaço que nos importa e nos identifica. Eu vou ler aqui agora. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Então, esse texto aqui mostra para nós 4 tipos de cristãos. E a gente vai se identificar com algum deles. Agora, eu quero pedir a vocês encarecidamente que cada um de vocês abra o coração para essa palavra. Se você se identificar com um desses 4 tipos de cristãos, Deus está querendo fazer, primeiramente, que você tenha consciência de quem você é dentro do cristianismo, de tudo que você acredita, e com isso fazer com que você consiga, junto com ele, superar esses obstáculos. Que você consiga ser um cristão melhor. Que você consiga arrumar a sua casa, tá bom? Então, Deus não tá fazendo para você uma crítica por crítica. Ele não tá apontando o dedo para você dizendo que você é esse tipo de cristão. Não, ele tá mostrando para você o tipo de cristão que você é e fazendo você ter consciência daquilo, reconhecer que você é assim. E a partir do seu reconhecimento, ele vai te dar meios, mecanismos, ferramentas para você mudar, tá bom? Para você começar a arrumar a sua casa. Então vamos lá. Essa parábola fala de 4 tipos de cristãos. O primeiro tipo de cristão é o que não compreende a palavra. Geralmente, esse primeiro tipo de cristão é um novo convertido, tá? É aquele que ainda está no leite, né? Aquele que ouve a pregação, é discipulado, ouve as pregações, ouve as pessoas pregando, ouve as pessoas lendo e ele tem dificuldade para compreender a palavra de Deus, tá? Esse é o primeiro tipo de cristão. O segundo tipo de cristão é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si, ou seja, é um cristão que não tem a sua fé enraizada, tá? A fé dele é superficial. Ele ouve as pregações, ele ouve as ministrações, as palavras que Deus manda através dos seus profetas, pregadores, lê a palavra, recebe aquilo com imensa alegria, só que ele não tem fé, né? A fé dele não criou raiz. Esse é um grande problema, tá? A fé dele não está enraizada em Cristo. Por que que não está? Porque esse segundo cristão aqui, quando vem a primeira adversidade, ele esquece de Deus, esquece de Jesus. Ele acha que Deus não liga para ele, que Deus não gosta dele, que Deus não quer saber dele. E aí ele perde a fé, tá? Ele recebe a palavra com alegria, mas como ele não tem raiz, qualquer adversidadezinha que entra na vida dele, ele já acha que Deus esqueceu, que Deus largou ele, que Deus não quer saber dele. Esse é o segundo tipo de cristão, tá? Terceiro tipo de cristão, o que só se preocupa com sua vida terrena. É o cristão que só se preocupa com o aqui
e o agora, né? Ele é cristão, mas ele tá querendo mais é que Deus estique o tempo, sim, como Deus fez com Ezequias, para que ele fique mais tempo aqui, para que ele tenha as conquistas dele aqui, né? É o que ficou desesperado com a quarentena, porque ele tinha muitos planos e projetos e teve que parar tudo. Eu sei que tem gente que ficou aborrecida, né? Porque tinha projetos, tinha planos e tudo mais. Mas tem gente que ficou aborrecida no primeiro momento e pronto, já passou, tá vivendo a vida dela, né? Mas a pessoa que só se preocupa com sua vida terrena tá desesperada, né? Ela tá desesperada, tá culpando Deus e o mundo porque agora os planos dela parou por causa da quarentena, não pode fazer mais nada, né? E tal, e tá desesperada, né? Por quê? Porque o plano dessa pessoa é todo terreno. Tá? Enquanto a pessoa que não pensa assim, ela tá assim, se Jesus voltar, tanto melhor, prefiro até que Jesus volte, né? Não, essa pessoa não, essa pessoa ela quer mais é que Jesus tarde a voltar, para que ela consiga as suas realizações pessoais aqui na Terra, tá bom? E o quarto tipo de cristão é o que ouve, compreende e pratica a palavra. Esses, queridos, são poucos. Infelizmente, né? São poucos, mas é um número que pode crescer consideravelmente, tá? Principalmente agora no fim dos dias, vamos dizer assim, né? Esse é o quarto tipo de cristão e é o tipo mais raro, né? Não vou dizer raro, mas mais difícil de encontrar, tá certo? Então vamos lá. Agora que você viu que eu falei para vocês dos quatro tipos de cristãos, você se identificou com um deles. Com certeza você se identificou com um tipo desses de cristãos. O que Deus está querendo fazer com isso? Te acusar? Não, Deus não é acusador. Só existe uma pessoa que é acusador e é o diabo. Esse não é o papel de Deus, tá? Deus está querendo chamar a sua atenção. Quando eu comecei a ler aqui os tipos de cristãos, sem acender uma luzinha vermelha na sua cabeça em algum desses tipos, é porque Deus está querendo chamar a sua atenção. Aí está o ponto da onde você precisa arrumar a sua casa. Tá vendo por que Deus mostra para nós? Então, esses quatro tipos de cristãos, se você se identificou com um desses quatro, né? Principalmente com os três primeiros, né? Eu vou falar do quarto tipo de cristão também, porque ele não é tão bonzão assim, não, tá? Ele também tem que ficar alerta. Mas esses tipos de cristãos, eles precisam estar atentos, porque Deus está querendo mostrar que você precisa arrumar a sua casa justo aí, onde ele está falando nessa parábola. Tá bom? Então, é um conserto. Deus está nos chamando para um conserto, tá? Você se identificou com um desses quatro? Ok. Cara, fiquei aborrecido agora, porque eu sei que eu sou assim. Eu não queria ser assim, mas sou esse tipo de cristão aí, irmã, que você falou. Tá, não precisa ficar aborrecido. O que a gente pode fazer para mudar? O que você pode fazer para mudar isso? É Deus que está dizendo isso para você hoje. O que você pode fazer para mudar essa atitude? Você vai só se conformar? Eu sou assim. É o que o pessoal chama de crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não, não é isso que Deus quer. Deus está te mostrando para fazer você mudar a situação e não para se acomodar nela. Tem gente, tem tipos de cristão, esses tipos que eu falei, que estão acomodados nessa posição há anos. Há anos, e Deus está querendo nos acordar. Acorda para a vida, eu estou voltando. Você está acomodado nessa posição, nessa situação, nessas coisinhas há anos. E isso precisa ser mudado agora. Agora é a hora de mudar, tá? Deus precisa que você dê o primeiro passo. Por isso que Ele está te mostrando, tá bom? Então não é para você ficar triste. Se você se identificou com um desses quatro cristãos, não fica triste, tá? Reconheça, seja humilde, tá? A humildade precede a honra, tá bom? O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então seja humilde, reconheça. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer diante de Deus. Senhor, eu sou o terceiro tipo de cristão. Senhor, eu sou o primeiro tipo de cristão. Senhor, eu sou esse tipo de cristão aí, Senhor. Sabe, infelizmente eu sou assim. O que eu faço? O primeiro passo é o reconhecimento. Quando a gente reconhece, Deus entra com ajuda, tá bom? E a gente vai conseguir colocar nossa casa em ordem. É só a gente se empenhar nisso seriamente,
tá bom? E a gente não tá sozinho nessa não, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, né? E Deus nunca vai nos deixar sozinho. Ele nunca vai apontar uma coisa que a gente precisa melhorar e deixar a gente se virar. Muito pelo contrário. Ele vai estar ali ajudando a gente. Tá legal? Então, se você se identificou com um desses 4, é um alerta que Deus está te dando. Tarefa que você vai fazer. Se identificou, ora a Deus. Ora a Deus, seja humilde e reconheça diante de Deus que você tem essa falha e que você precisa de mudança. Tá bom?